Paz seja com teu coração, amém? Amém mesmo? Mas eu tenho assim algo assim que eu julgo que eu queria trazer assim uma reflexão para você. Eu queria trazer uma palavra, eu acho que eu diria assim, pastoral para o teu coração. Pode ser que há algum tempo já eu tenho prestado atenção num versículo da Bíblia que eu nunca tinha prestado atenção. E esse versículo, ele acabou assim trazendo muito refrigério para o meu coração, muita paz e esperança. E já tem um tempo que eu tenho pensado nisso e eu queria compartilhar com você. Queria, acho que ler o texto e falar algumas impressões que eu tenho. Eu acredito que hoje vai ser rapidinho. Amém? Então, você pode ler, você pode abrir comigo a Bíblia. No livro de Atos, capítulo 3. Versículo 19 e 20. Eu queria... eu acho que é RA mesmo, essa que está aí no telão. Queria ler esses dois versos com você. Quero trazer alguns pensamentos aqui para a gente pensar junto. Vou ler a versão que está ali, que é RA, né? Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Segue aí. Agora presta atenção nessa frase. A fim de que? Da onde? Da onde? Da presença do Senhor venham o quê? Tempos de refrigério. E que envie Ele, o Cristo, que já foi designado Jesus. Muito bem. Eu queria refletir sobre, principalmente, essa frase. Da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E que Ele envie o Cristo que já foi designado. Eu tomei para mim essa frase, da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Eu tomei para mim como uma promessa de Deus para a nossa vida. Muito maior do que as coisas que a gente pode alcançar nessa vida. Quem acredita que a gente pode alcançar coisa boa nessa vida? Seja sincero. E não é pecado, não tem problema. Qualquer coisa boa dessa vida está tudo bem, é bom. Mas eu acho que a melhor coisa que nós podemos alcançar na nossa vida, nesse tempo que a gente está vivendo, é quando nós experimentamos, diga comigo, da presença do Senhor. Tempos de refrigério. Tempos de refrigério. E você sabe que aconteceu algo interessante quando Jesus chega. Porque para os judeus tinham esse entendimento muito claro. Os judeus, eles viviam subjugados politicamente, economicamente, eles estavam vivendo um tempo muito ruim, uma série de problemas, e eles tinham uma grande expectativa da vinda do Messias, do Salvador. E eles sabiam, segundo a profecia, segundo tudo que os profetas falavam,
Eles sabiam que, a partir da vinda do Messias, toda a nação iria experimentar o quê? Tempos de refrigério. Então, para eles já era algo sabido, eles tinham esse entendimento. Mas olha só o que aconteceu. João capítulo 1 diz que Jesus veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. Olha que tristeza. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Os judeus, aqueles que eram detentores do conhecimento da Escritura, eles sabiam tudo sobre as profecias, e quando a profecia se cumpre, quando o Messias chega, eles não recebem, eles se confundem, porque eles esperavam o Messias que ia resolver o problema momentâneo deles, político, econômico, social e tudo isso. E Jesus não veio fazer isso. Jesus veio estabelecer o quê? O reino de Deus. Aí, o que acontece? Jesus morre na cruz, terceiro dia ele ressuscita, passa 40 dias com os discípulos falando sobre o reino de Deus, e antes dele ser assunto aos céus, ele diz: mas vocês vão receber o quê? Poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até Samaria, até os confins da terra. E Jesus, ele é assunto ao céu, é levado ao céu, em carne e osso, né? É importante lembrar isso, né? É exaltado, e logo em seguida, né? Passam-se ali, acho que 10 dias, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre os irmãos, e a igreja nasce, e o cumprimento dessa palavra, deles testemunharem sobre Jesus, se concretiza, e eles começam a testemunhar, até chegar aqui no capítulo 3, que os discípulos, Pedro e João, estavam indo lá orar no templo, tinha um coxo. O que aconteceu? Aquele coxo estava lá pedindo esmola, e eles olham para aquele coxo e falam assim: cara, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele falou para ele? Levanta e anda. E aquele coxo, ele não levantou, ele pulou. Ele não levantou, ele pulou, saiu andando, e aquilo virou ali uma confusão, e todo mundo ficou alvoroçado com aquilo. E aí Pedro aproveita aquele negócio todo e se volta para os judeus para quê? Para testemunhar de Cristo, para pregar o Evangelho e para dar a eles o começo, o meio e o fim da esperança que nós temos que ter. A primeira coisa que Pedro fala, que foi o primeiro verso que a gente leu, né? Depois dele explicar, ele falou assim: vocês crucificaram Jesus. Vocês crucificaram. Mas fique tranquilo. Eu acho que ele até passou um pano, assim, né? Deu uma aliviada, porque ele falou assim: então, mas fica tranquilo, porque vocês fizeram por ignorância. Vocês fizeram por ignorância. Então, mas vocês crucificaram ele. Mas foi por ignorância. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Arrependei-vos e convertei-vos. Se arrepende e se converte. Se arrepende, muda a tua mente. E se converte, muda o teu caminho. Você está andando para o lado errado. Fala para mim, irmãos, alguém que está andando para o lado errado, na direção errada, diminuir a velocidade resolve o problema? Alguém que está andando para o lado errado, parar resolve o problema? Não. Alguém que está andando para o lado errado precisa fazer o quê? Converter, mudar a direção. E foi o que Pedro falou. Falou assim: você se arrepende e você muda o teu caminho. Porque você está indo, ainda que seja uma estrada super agradável,
ainda que esteja um caminho super confortável, mas você está indo de maneira agradável e confortável para o inferno. Então, se arrepende, se converte, muda o caminho e acerta a tua direção. A partir desse... Quem aqui se arrepende? Não precisa levantar a mão, não. Mas quem aqui entende isso e fala, eu já vivi isso. Eu já me arrependi e já me converti. Na verdade, eu acho que esse processo de converter, a gente passa bastante tempo, não é, irmãos? Até hoje. Quem tem coisa que precisa mudar na vida? Quem tem coisa que precisa mudar o caminho? Todos nós. Mas a consciência de Cristo é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Né? A gente nasce de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nos arrepender não apenas do que nós fazemos. Porque alguém pode pensar que o arrependimento é só das coisas ruins que eu faço. Quando a gente pensa assim, é porque a gente não entendeu o Evangelho direito. Porque eu não tenho que me arrepender das coisas ruins que eu faço. Eu tenho que arrepender de quem eu sou. Porque o problema não é a coisa ruim que eu faço, o problema é a minha natureza. Então, o arrependimento é da natureza. Se a natureza muda, a conduta muda. A prática vai mudar. Por isso que há arrependimento lá, né, de quem eu sou, e conversão. Aí eu mudo o que é a minha prática. E a partir disso, e agora eu quero entrar aqui no texto, quando a gente passa por esse processo, por que eu falei que é uma promessa? Porque eu creio, irmãos. Você vê que o final do texto fala sobre o tempo de refrigério da presença do Senhor, e depois ele enviará novamente quem? O Cristo. Ele está falando do quê? Da segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar. Então, entre esse momento do arrependimento e a volta de Jesus, é o tempo em que nós estamos vivendo, que eu chamaria de um processo. Amém? Só que qual é a palavra, a esperança que nós precisamos ter? A esperança que nós precisamos ter. E é isso que eu queria que enchesse teu coração aqui nessa noite. A esperança que nós precisamos ter, meus amados irmãos, é que ainda que nós passemos por dias difíceis, ainda que nós passemos por tribulações, tempos de pressão, tempos de aperto, tempo de tribulação, tempo de escassez, tempos de deserto, tempos de silêncio, às vezes, de Deus. Uma coisa eu posso te garantir, e é isso que tem enchido o meu coração. Irmãos, amados, guarda isso dentro de você. Da presença do Senhor virão tempos de refrigério. E a palavra tempo está no plural. O que isso quer dizer? Que virá um momento de refrigério, mas não é só aquele. Lá na frente vai vir o quê? Outro momento de refrigério. Lá na frente vai vir o quê? Outro momento de refrigério. Ué, mas, cara, parece que o negócio está pegando fogo. Espera só mais um pouquinho, porque da presença do Senhor virão tempos de refrigério. Quem crê no que eu estou falando, irmãos? A palavra de Deus nos garante que os últimos dias seriam tempos difíceis. A palavra nos diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. É natural que a ação das trevas ela se intensifique. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, Mateus capítulo 24, que nos últimos dias
por se aumentar a iniquidade, o amor não é de muitos, mas é de quase todos. Não é muitos. O amor de muitos. Não, não é muitos. O texto diz: o amor de quase todos vai se esfriar. Por quê? Por causa do aumento da iniquidade. Você pode prestar atenção que os padrões de justiça, eles estão se diluindo na nossa geração. É isso, não estou exagerando? Os padrões de retidão, eles estão sendo dissipados, estão se perdendo. Os valores de honestidade estão sendo corrompidos, estão se perdendo. Hoje, para as pessoas perderem o senso de valores, de princípio de retidão, está fácil. Para as pessoas negociarem princípios, é natural. E o que é a iniquidade? A iniquidade é a falta de limite. A iniquidade é justamente o quê? A falta de limite. Então, o aumento da iniquidade, ele produz o esfriamento do amor, e o esfriamento do amor faz com que as pessoas elas olhem, em primeira instância, a si mesmo. Eu me lembro de tratar, por exemplo, com casais, e falar assim, olha, de ver o marido, né? Falou assim, não, mas eu amo minha esposa. Eu falei, eu até acredito que você ame tua esposa. Você só não ama ela mais do que você mesmo. Você ama a tua esposa, mas você ama mais você do que ela. O teu amor primeiro é por você mesmo. E isso se expressa na relação com o próprio Cristo. Não, eu amo meus irmãos, eu amo minha esposa. Eu amo Jesus. Eu amo até Jesus. Pois é, mas será que ama Jesus mais do que a si mesmo? Será que eu amo a Cristo mais do que a mim mesmo? Então, quando a gente pensa nesse quadro da humanidade, às vezes desanima até de viver. É ou não é? Quem aqui que já fez aquela oração assim? Oh, Jesus, Maranata. Volta logo, Jesus, porque o negócio está esquisito. É aí que entra a promessa. Da presença do Senhor virão tempos de refrigério. Quem crê nisso, irmãos? Eu queria falar para você uma coisa. Eu lembro que eu tive uma revelação muito forte no dia que minha mãezinha partiu. Quem conheceu minha mãe sabe como era, né? Uma mulher de Deus. E para mim foi uma dor muito grande quando minha mãe partiu. E eu fiquei muito triste com a morte da minha mãe. Eu me lembro de um luto assim, foi curto, mas foi intenso. Mas no luto da minha mãe, eu aprendi uma coisa. Porque alguém veio me perguntar como é que eu estava, saiu uma frase assim, eu falei, aí depois eu me dei conta do que eu falei pronto, isso é uma revelação de Deus. Eu falei assim, eu estou triste, mas eu estou em paz. Sabe o que eu aprendi com isso? Que nós, os seguidores de Jesus, somos os únicos que podemos ter paz, mesmo no meio da tristeza. Nós, discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, somos os únicos que podemos ter paz, mesmo no meio de uma guerra.
Nós, seguidores de Jesus, somos os únicos que podemos ter paz, mesmo no meio de uma aflição. Podemos ter paz, mesmo no meio de uma tribulação das mais intensas. Sabe por quê? Porque a nossa paz não depende de se está tudo bem ou não está bem. A nossa paz, ela não depende do que nós estamos sentindo. A nossa paz, ela não é uma paz que vem do mundo, mas é a paz que Jesus prometeu e falou assim, ó, a minha paz eu te dou, eu não te dou como o mundo dá, mas a minha paz eu te dou. E essa paz, ela te sustenta, ela é verdadeira, ela te guarda, ela te preserva até no meio de um vale, até num deserto, até no meio de uma aflição terrível. Se você tem paz, você suporta qualquer coisa. Você suporta qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina, lá em Efésios, que Jesus, ele não apenas nos dá a sua paz, mas Efésios vai dizer que Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Então, irmãos, eu queria encerrar minha fala aqui, dizendo para você o seguinte: se você crê no que eu estou falando, até que Jesus volte, até que o nosso Cristo volte, até que Ele venha e faça justiça sobre a terra, e faça justiça nas nações, não pense você que a injustiça ela vai perpetuar. Quando João, lá no livro de Apocalipse, ele tem a revelação da sala do trono, e ele começa a chorar e fica desesperado, porque ele diz que ele viu lá o livro fechado, e falou, cara, não tem ninguém para abrir esse livro. E ele tinha consciência que se aquele livro não fosse aberto, a injustiça ela perdoaria na humanidade. Ele entendeu e ficou desesperado. Aí um anjo, alguém fala, ei cara, pera, calma. Fica tranquilo, porque foi achado um digno, que é o Cordeiro, que é digno de abrir o livro, desatar os seus selos. E o desatar dos selos é a manifestação da justiça de Deus sobre a terra. Toda a sujeira dessa terra vai ser limpa. O que a Bíblia chama de grande tribulação é um tempo onde os juízos de Deus virão sobre a terra e tudo aquilo que é sujo vai ser limpo. O Senhor, ele vai julgar as nações. Ele vai julgar toda a injustiça. Ele vai julgar tudo, fique tranquilo. Por isso que Jesus olha para mim e para você e fala assim, filhão, filhona, faz o bem, faz a justiça e sofre a injustiça. Por isso que Paulo vai dizer para a igreja toda, ei, amigo, por que você fica processando o teu irmão? Não processa ele não. Fala o seguinte, fica com o prejuízo você. Sofre você o dano. Paga você a conta. Porque o que eu tenho para você é muito maior. E a promessa é que nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, ainda que no meio do aumento da iniquidade, o amor se esfriando de muita gente, daqui a pouco é quase todos, a estatística é clara. Mas a promessa é, da presença do Senhor virão tempos de refrigério. E posso te falar uma coisa? Quem já teve a experiência de estar passando por dias difíceis, por dias angustiantes? Eu não sei se você, assim como eu, já ficou até enganado com a mentira. Posso confessar, irmãos? Olha a mentira que eu já deixei. Foi 5 minutos de insensatez. 5 minutos não. 1 minuto de insensatez. Que acabou entrando no meu coração, irmãos. Mas entrou.
Mas depois eu rejeitei. Sabe aquele momento de tribulação, de angústia, de peso? E aí vem aquele sopro assim, ó, do inferno. E da carne também. Fala assim, ó, tá vendo? Você está sozinho. Quem já recebeu essa seta? Eu também já recebi, irmão. Quem nunca, né? Eu já recebi essa seta. Você está sozinho. Mas quem já teve a experiência de, nesse momento, arrumar um canto na vida? Seja um quarto, seja um carro, seja um banheiro, seja uma garagem, seja um porão, sei lá. E você ir para aquele lugar e falar assim: poxa, Senhor, eu não estou bem. Eu preciso do teu socorro. E você perceber o Espírito Santo, sem falar nada, mas só a doce presença dele te envolver e te trazer refrigério. Quem já provou isso? Quem já provou? Levanta a mão aí, quem já provou. Ô, irmãos, é disso que eu estou falando. Da presença do Senhor virão tempos de refrigério. Irmãos, eu não sei o que seria da minha vida sem meus irmãos e sem minhas irmãs. Sou sincero. Eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãos. E o tempo da caminhada com Jesus, ó, quanto mais a gente vai caminhando com Jesus, e quanto, não vou dizer mais, né, mas um pouquinho você vai amadurecendo, sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai ficando mais igual uma mala velha. Sabe uma mala velha? Sabe o que é uma mala velha? Que abre fácil. Entendeu? A mala velha, o zíper já não funciona mais, então não dá para ficar muito, muito fechada. Então, eu não sei o que seria da minha vida sem meus irmãos. Em vários aspectos. Tem irmãos que me abençoam de tantas formas, de tantas maneiras, que eu fico constrangido. Né? Ontem a gente passou o dia junto, né, presbitério ali, e eu pude abrir meu coração e pedir oração de coisas muito íntimas minhas. Falei, cara, eu preciso de ajuda, ora por mim. Coisas que seriam, e que são, né, às vezes constrangedoras, mas eu não posso viver sozinho. E eu conto com os meus irmãos, né? Essa semana o Nilson tá ficando mais santificado, porque ele me suportou 2 dias lá na minha casa. Foi me ajudar lá, tadinho. Eu pedi ele para me ajudar com a gaveta, coitado. Quase que reformou tudo. Foi. Mas como eu fui edificado com o coração desse irmão, com a vida dele, de estar junto. Só que tem uma coisa, irmãos. Eu entendo que eu não consigo dar tudo o que os meus irmãos precisam. E nem todo mundo vai ter tudo o que eu preciso. Sabe por quê? Porque tudo o que eu preciso está onde? Ou melhor, está em quem? Está nele. Então, se em algum momento falta de alguma coisa, falta de um lado, posso te garantir, dele não falta nada. Porque Jesus é tudo em todos. Jesus é aquele que preenche tudo em todos. E eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo, irmãos, muito gracioso de Deus, para que nós possamos não ficar numa atitude passiva, mas quem aqui deseja e precisa desse refrigério do Senhor, eu queria te animar a buscá-lo
como o tema lá da conferência dos irmãos, né? É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a sua justiça sobre nós. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. E aí, eu tenho certeza. Você acha que a palavra que diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de que jeito? De todo o vosso coração. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, ele recebe. E nós não estamos atrás de mais nada. E eu acho que o coração de Deus é muito sensível e simpático com as nossas dores. Ele se compadece de nós. E eu queria encerrar chamando você a se unir comigo, né? E como diz Hebreus, acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono do quê? Da graça. Trono é lugar de reinado, trono é lugar de julgamento. Mas a Bíblia nos ensina também que o trono é um lugar de encontrar a graça do Senhor. Acheguemos-nos, pois, confiadamente junto o quê? Ao trono da graça, a fim de obter favor, né? Ou socorro em um tempo, em ocasião oportuna. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra aqui para animar o teu coração, para que você possa realmente sair daqui e durante essa próxima semana, né, sair daqui e falar, poxa, eu creio que eu vou experimentar tempos de refrigério da presença do Senhor. Eu vou experimentar refrigério. Senhor, me socorre. O salmista, vários salmos, né? São salmos de pedido de socorro. Hoje de manhã, lá em São Bernardo, estava num grupo, eu falei assim, mas vamos salmodiar? Vamos salmodiar aqui? Quem tem um salmo de pedido de socorro? Quem tem salmo de gratidão? Quem tem salmo de confissão? Né? Não precisa ser o da Bíblia, pode ser o seu salmo. Porque a Bíblia fala, né? Falando entre vós com salmo. Embora salmos são cânticos, mas a Bíblia fala para também falar salmo. O que é um salmo, então? É uma expressão de uma angústia, uma expressão de pedido de socorro, uma expressão de gratidão, de louvor, de exaltação, uma expressão de confissão de um pecado, de um reconhecimento de uma falta. Né? E foi muito bom porque os irmãos foram falando. Né? Alguns falaram dos seus medos, outros falaram das suas dores, das suas angústias. Né? Não dá para a gente abrir aqui para todo mundo falar, mas eu queria que você fizesse esse exercício de salmodiar diante de Deus. Falar, Senhor, eu me achego a Ti, confiadamente, e eu quero abrir meu coração. Eu preciso da Tua graça, preciso da Sua ajuda. Isso está me incomodando, isso está me entristecendo, isso não estou bem. E o papai vai te encher. A única coisa que a gente não pode aceitar, né, é essa mentira, né? Falar assim, ó, você está sozinho. Não, sozinho não. As pessoas, elas são limitadas, elas não vão conseguir te dar o que só Deus tem. Isso é um fato. Mas sozinho ninguém está não. Só se quiser, mas não está não. Nós temos um socorro na família de Deus. Quem quer orar comigo? Você acha que a gente pode orar? Podemos orar, irmãos?